Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando essas oitavas do tempo do Natal. Eu quero desejar a você um feliz, um santo, iluminado Natal, que a luz do Deus Menino possa iluminar as trevas do nosso coração, trazendo muita paz, muita fé e muita esperança. Eu convido você agora a abrir aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 35. Acompanha comigo. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivenciando a graça desse tempo do Natal, meu povo querido, eu quero convidar vocês a refletir sobre alguns elementos desse evangelho longo e esse evangelho cheio de detalhes que eu acredito que são importantes também para a nossa vida cristã. Veja, domingo passado nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré. E nós aprendemos, a partir do Evangelho, que José e Maria tiveram sempre esse cuidado de conduzir Jesus nos caminhos da religião, dos bons costumes religiosos. E veja que, como diz o Evangelho de hoje, completaram-se 8 dias para a purificação da mãe e do filho. Nós sabemos que Nossa Senhora não precisava dessa purificação, porque ela é sempre pura, virgem antes, durante e depois do parto. Então, ela não precisava desse ritual, mas ela, em obediência à lei, ela se submete a esse ritual. E Jesus é circuncidado, como todo bom menino judeu precisava ser. Então, José e Maria mantêm esse costume. Como eles eram pobres, eles não poderiam fazer uma outra oferta de alguém que fosse rico. Então, eles ofertam o que os pobres ofertavam: um par de rolas ou 2 pombinhos. Mostra a simplicidade e a humildade da Sagrada Família de Nazaré. E veja que quando eles vão realizar esse ritual religioso, acontece algo de extraordinário. Aparece ali um homem piedoso, justo. Esse termo justo, ele é aplicado a poucas pessoas na Bíblia, ou seja, em tudo Simeão se ajustava à vontade de Deus. E diz que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo até o templo.
E aqui eu queria centrar um pouco mais a minha atenção. Veja, às vezes eu percebo que, mesmo sabendo que nós fomos batizados, que nós temos o Espírito Santo em nós, isso foi realizado lá no nosso batismo, confirmado no sacramento do crisma, mas que às vezes o Espírito Santo ele permanece um desconhecido para nós. Sabe aquela pessoa que está muito perto de você, mas que às vezes você não sabe nem quem é ela direito? Às vezes o Espírito Santo é essa pessoa em nós. Ele está em nós, ele habita em nós, mas a gente não deixa que ele faça em nós o que ele tem que fazer. A gente não tem intimidade com o Espírito Santo. Então hoje o Evangelho nos ensina, a partir do testemunho de Simeão, que se nós queremos contemplar a salvação como Simeão contemplou, veja o que ele disse, olha que bonito, porque os meus olhos viram a tua salvação. A nossa salvação é Jesus. Então se eu quero contemplar com os meus próprios olhos a salvação que é Jesus, eu preciso me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Ele tomou o menino Jesus nos braços. Nós podemos tomar Jesus nas nossas mãos, em cada Santa Missa, na Eucaristia. Nós podemos contemplar Jesus num momento de adoração. Então nossos olhos podem ver sim Jesus como Simeão viu. Mas para isso é necessário nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Não deixar que o Espírito Santo seja alguém estranho na nossa vida. E aí o que acontece? Além de Simeão louvar e bendizer a Deus, porque Deus realizou a promessa que tinha feito. Veja, os meus olhos viram a vossa salvação e agora eu posso partir em paz, agora eu posso morrer em paz. Deus não deixa de cumprir as suas promessas, as promessas que Ele fez para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso é preciso que eu acredite nessas promessas e que eu me deixe conduzir pelo Espírito Santo. Às vezes, sabe aquela vozinha que você escuta na sua consciência? Olha, perdoa tal pessoa. Olha, não vai mais para esse lugar. Não se relaciona mais com esse grupo. Não vai mais para essa companhia. Larga isso, larga esse vício, larga essa mania, larga esse pecado. Sabe aquela voz que diz, olha, vai na missa, vai no grupo de oração, assiste o Evangelho de hoje ensina, lê mais a palavra, faz um retiro, se confessa. É o Espírito Santo dizendo, olha, você precisa ser santo, mas para ser santo precisa que eu te conduza. Assim como o Simeão foi conduzido pelo Espírito Santo, nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo, para que a gente possa contemplar no dia a dia da nossa vida a salvação que é Jesus. É uma boa dica, quando você for fazer a sua listinha de compromissos para esse ano novo que se aproxima, faça criar intimidade com o Espírito Santo. Me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Ser íntimo do Espírito Santo, ser amigo do Espírito Santo, o divino amigo que é o Espírito Santo, deixar ele participar das suas escolhas, dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu tenho certeza que se você colocar isso na sua lista de prioridades, a sua vida vai ser muito melhor. Eu tenho certeza que você vai dar passos significativos na sua vida em vários âmbitos da sua história. Então, o dever de casa hoje, eu lhe peço, e vou tentar viver isso ainda mais, é ser íntimo do Espírito Santo. Assim como Simeão ouviu a voz do Espírito Santo e se deixou guiar pelo Espírito Santo e por isso contemplou Jesus, a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação, que a gente se deixe guiar e conduzir pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra aqui
alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.